Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 11. Antes de começar, vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, Jesus amado, Santo Espírito, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção. Abre a nossa mente para entendermos a Tua palavra. Fala ao nosso coração através do Espírito Santo. Responde às orações dos Teus filhos, Pai. Dá para eles aquilo que eles mais necessitam. Dá-nos, acima de tudo, o batismo do Espírito Santo. Abre a nossa mente para entendermos a Tua vontade. Prepara-nos, Pai, dia a dia, para o grande encontro com Jesus Cristo. Que Jesus venha logo nos buscar. É o nosso desejo maior. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. A lição número 11, Deuteronômio em escritos posteriores. E o verso áureo: o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Deuteronômio 10 e o verso 15. Uma das coisas fascinantes sobre a Bíblia, em especial o Antigo Testamento, é a frequência com que se refere ou fala de si mesma. Isto é, escritores posteriores do Antigo Testamento referem-se aos escritores anteriores. Os que escrevem depois usam os escritos dos que escreveram antes para apresentar o seu ponto de vista. O Salmo 81, por exemplo, ele volta ao livro de Êxodo e quase cita literalmente a introdução aos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, conforme diz em Salmos 81 e o verso 10. Em todo o Antigo Testamento, Gênesis é mencionado, especialmente o relato da criação. A Bíblia confirma a Bíblia. Um escritor cita o outro escritor. Embora eles tenham vivido em épocas diferentes, eles são guiados pelo Espírito Santo. Eles se complementam, eles se harmonizam. A Bíblia toda, desde o Gênesis até o Apocalipse, foi inspirada pelo Espírito Santo. É a palavra de Deus. É Deus falando com você, revelando a vontade dele, o plano da salvação. Toda a Bíblia gira em torno do plano da salvação. Deus em busca do pecador. Deus buscando o perdido. Você e eu. Bendito seja Deus pela palavra de Deus, pela orientação que Ele nos dá através deste livro sagrado, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Aleluia! Na parte de domingo, o livro da lei. Quando a Bíblia fala sobre o livro da lei, se refere especificamente a Deuteronômio. Josias, que tinha 8 anos quando se tornou rei de Judá, e ele reinou por 31 anos, desde o ano 640 a.C. até o ano 609 a.C. Mas no 18º ano do seu reinado, aconteceu algo que pelo menos por um tempo mudou a história do povo de Israel. Abra sua Bíblia agora em 2º livro de Reis, no 2º livro de Reis, e vamos ler então o capítulo 22. 2º livro de Reis, o capítulo 22. Aqui conta a história do rei Josias. Aqui lemos a partir do verso 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Queridos, aqui no verso 2 está a frase que nos agrada. Quando fala que o rei era reto, era justo aos olhos de Deus, verso 2 diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo.
e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. A casa de Deus estava abandonada, estava se deteriorando, e agora a reforma feita pelo rei Josias começou com a reparação do templo. E o verso 6 diz: aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto obravam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei, referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Então foi o sacerdote Ilquias a Aicão, e a Aquibor, e Safã, e Asaías, a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém na segunda parte. E lhe falaram, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar, e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e resgate os teus vestidos, e choraste por mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Queridos, Josias, ele foi tocado pelo Espírito Santo quando ouviu a leitura do livro de Deuteronômio. E ele tomou a decisão de fazer uma reforma no povo de Deus. A reforma resultou em reavivamento do povo de Deus. Estudiosos concluíram há muito que o livro da lei mencionado aqui era Deuteronômio, que aparentemente esteve perdido por muitos anos. Josias ficou profundamente impressionado ao ouvir pela primeira vez a leitura das exortações e advertências registradas nesse antigo manuscrito. Nunca antes ele compreendera tão profundamente a clareza com que Deus havia posto perante os israelitas a vida e a morte, a bênção e a maldição, como está em Deuteronômio capítulo 30 e o verso 19. Assim como Deus havia atuado para livrá-los do cativeiro egípcio, agiria poderosamente para estabelecê-los na terra da promessa e colocá-los como cabeça das nações da terra. Agora, queridos, aqui no capítulo 23 do segundo livro de Reis, abra sua Bíblia, vamos ler o capítulo 23 de 2 Reis. Aqui nós lemos: então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele, e o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas e todo o povo, desde o mais pequeno até o maior.
e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal. Reforma. Deus exige reforma no povo de Deus naquele tempo e hoje precisa haver reforma. Existem muitos ídolos, existem muitas coisas de Satanás dentro da casa dos filhos de Deus, dentro das igrejas. Deus quer que se remova tudo aquilo que diz respeito à adoração a Baal, e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém. Houve uma limpa. Josias fez uma limpa, retirou os ídolos de Baal do templo, do bosque, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Verso 5. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Os sacerdotes de Satanás foram destituídos, os apóstatas foram destituídos. Verso 6. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos rapazes escandalosos. Que rapazes escandalosos eram estes? Homens promíscuos, homens imorais, que tinham sua casa dentro da casa do Senhor. Estavam morando dentro da casa do Senhor. Rapazes, jovens escandalosos. Também derribou as casas dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Tudo isto Josias fez. Uma reforma total. Deus exige também hoje, no meio de Laodiceia, uma reforma. A igreja está muito inclinada para o mundo. A igreja está possuída pela mornidão. A mornidão é compromisso com o mundo. Queridos, o povo de Deus hoje está vivendo um estilo de vida muito semelhante ao mundo. Comem como o mundo, se vestem como o mundo, assistem os filmes como o mundo e também, queridos, ouvem as mesmas músicas que o mundo ouve. Deus quer uma reforma total na forma de pensar, de agir, de falar, de vestir, de comer, de beber. Reforma que vai resultar em reavivamento. Também Josias diz aqui em 2 Reis capítulo 23, verso 10, também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar o seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. O povo de Deus oferecia seus próprios filhos em sacrifício ao deus Moloque, ou seja, a Satanás. Queridos, isso era feito no meio do povo de Deus, uma apostasia total. E aqui diz o verso 11, também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, cavalos destinados ao sol, ao Deus Sol. O Deus Sol, tão adorado naquele tempo, é o mesmo Deus Sol que está sendo adorado hoje. Queridos, Sunday, dia do Sol. No Vaticano, tudo gira em torno da adoração ao Sol. O obelisco que está na frente da Basílica de São Pedro é adoração ao Sol, representa o Deus Osíris, o Deus egípcio, Deus Sol. Queridos, nós vemos o obelisco espalhado pelo mundo todo. Satanás está sendo adorado hoje tanto quanto naquele tempo. E a imposição dominical, da lei dominical, vai somente confirmar a adoração a Satanás
através da santificação do domingo no lugar do sábado. Aqui diz o verso 11, segundo Reis capítulo 23, verso 11, também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã, Meleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Queridos, a reforma promovida por Josias não foi somente em palavras, ela resultou em ações. Ele queimou os ídolos, ele queimou o carro do sol a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Mazite, os quais edificara Salomão, rei de Israel. Quase que todos os reis que vieram antes de Josias, eles profanaram o templo, eles apostataram o povo, eles construíram templos, como fez Salomão, templos aos deuses pagãos. Aqui diz Astarote, abominação dos sidônios, e a Quemós, abominação dos moabitas, e a Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, verso 14, Josias quebrou as estátuas e cortou os bosques e encheu o seu lugar com ossos de homens. Isso foi realmente uma reforma. Queridos, Deus espera ver no meio do seu povo hoje a mesma reforma. No capítulo 23 de 2 Reis, você pode ver com que seriedade o rei Josias procurou guardar os mandamentos de Deus, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma. E essa reforma incluiu uma purificação e limpeza de todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia achado na casa do Senhor. Deuteronômio apresenta advertências contra as práticas das nações vizinhas, as ações de Josias, incluindo a execução dos sacerdotes idólatras. Assim como naquela vez Elias também matou os sacerdotes de Baal, neste tempo Josias também sacrificou, matou os sacerdotes idólatras. É isso que nós lemos em 2 Reis, capítulo 23 e o verso 20. Isto revelou o quanto os israelitas tinham se afastado da verdade que lhes tinha sido confiada. Em vez de permanecerem um povo santo, os israelitas condescenderam com o mundo. Deus chamou você, cristão adventista, para ser santo. A santidade de Jesus tem que estar escrita na sua testa. Deus nos chamou para ser povo remanescente. Porém, Laodiceia está enamorada do mundo, comprometida com o mundo. Deus quer ver uma reforma. E a reforma exige que você e eu joguemos fora de dentro da nossa casa tudo que é de Satanás. Filmes, músicas, desenhos, queridos, videogames, jogos, tudo que é de Satanás que esteja dentro do seu lar, seja brinquedos, sejam roupas, tem que ser jogado fora, tem que ser queimado. Jogar e queimar, fazer uma limpa. Deus quer reforma no meio do seu povo hoje, uma reforma que resulte no reavivamento do Espírito Santo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o céu dos céus. Em Deuteronômio capítulo 10, abra sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 10. Em Deuteronômio capítulo 10, vamos ler então os versos 12 a 15. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? O que é que Deus pedia naquele tempo para o seu povo? E o que é que Deus pede hoje para o seu povo? O povo de Deus hoje, Deus está pedindo a mesma coisa. O que é que Deus está pedindo para você e para mim, meu querido irmão?
para guardarmos os mandamentos dele, os seus estatutos, que andemos nos seus caminhos e o amemos e sirvamos ao Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a nossa alma. E o verso 14: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. Queridos, tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Moisés aponta para a majestade, poder e grandeza de Deus, quando fala do céu dos céus. Não apenas o próprio céu, mas o céu dos céus pertence a Deus, muito provavelmente uma expressão idiomática que aponta para a soberania de Deus sobre toda a criação. O Deus grandioso que governa o céu dos céus olhou com amor para o seu povo Israel e o chamou para uma aliança. Isso mostra o valor do povo de Deus. Queridos, vamos abrir a Bíblia agora em 1 Reis, capítulo 8 e o verso 27. Primeiro livro de Reis, capítulo 8 e o verso 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Os céus dos céus é uma expressão usada para mostrar a soberania de Deus. E aqui diz também em Neemias, capítulo 9, o verso 6. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 9 e o verso 6. Aqui nós lemos: tu só és Senhor, tu fizeste o céu, e o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tudo pertence a Deus. A terra, todos os sistemas solares, todas as galáxias e o céu dos céus, tudo pertence ao Senhor Deus. Ele é o Criador, Ele é o soberano. Também lemos em Salmos 148, verso 4. Salmos 148 e o verso 4. Aqui nós lemos: louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. Queridos, Deus é o Criador não só da terra, mas dos céus dos céus. E pensar que esse soberano que criou todas as coisas foi crucificado na cruz do Calvário, por amor a você. O Criador dos céus e da terra se tornou um de nós, se tornou um membro da família humana, assumindo a forma humana para todo sempre. Foi uma dádiva do céu para salvar a família humana pecadora. Este soberano Criador dos céus e da terra, ele, ao ser gerado pelo Espírito Santo como um homem no ventre da Virgem Maria, recebeu o nome de Jesus, nasceu santo, viveu uma vida santa. Ele é o nosso Salvador. Queridos, a encarnação de Jesus Cristo, ao nascer na terra, ele dignificou a família humana. Ele tornou a família humana carne da sua carne, osso dos seus ossos. Nós somos um com Jesus Cristo. O nosso amor por Jesus Cristo deve ser tão grande, porque tão grande foi o sacrifício feito pelo céu. Jesus Cristo nos ama, ele é a expressão do amor do Pai. O Pai nos amou de tal forma que deu seu Filho para todo sempre, para ser o nosso Salvador. A nossa resposta a este tão grande sacrifício, a nossa resposta é a aceitação de Jesus como nosso Salvador. É a nossa submissão a Ele. É a nossa obediência aos seus mandamentos. A vontade de Deus precisa ser feita na nossa vida. Na nossa testa tem que ser escrito o quê? Santidade ao Senhor. O Espírito Santo deve possuir a nossa mente. O Espírito Santo deve implantar em você e em mim a mente de Jesus Cristo. Nossa resposta ao grande amor de Deus é nossa submissão a Ele para todo sempre. Aleluia! Na parte de terça-feira, Deuteronômio em Jeremias,
o profeta Jeremias cita muitas vezes Deuteronômio. Tempos atrás, um jovem agnóstico, incrédulo, buscava de modo apaixonado a verdade, qualquer que fosse essa verdade e aonde quer que ela o levasse. Por fim, ele creu no Deus Pai, em Jesus Cristo, e aceitou a mensagem adventista do sétimo dia. Seu verso favorito da Bíblia era Jeremias capítulo 29 e o verso 13, que diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Anos mais tarde, este mesmo jovem, que se tornou um líder na Igreja de Deus, encontrou aquele verso novamente em Deuteronômio. Ou seja, Jeremias 29, verso 13, é uma repetição do que nós vamos encontrar lá em Deuteronômio capítulo 4. Abra a sua Bíblia agora em Deuteronômio capítulo 4 e vamos ler o verso 29. Deuteronômio capítulo 4 e o verso 29. Aqui nós lemos: então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Vocês estão percebendo que Jeremias capítulo 29 e 13 é realmente uma repetição de Deuteronômio capítulo 4, verso 29? Como vimos, o livro de Deuteronômio foi redescoberto durante o reinado do rei Josias, e foi sob o seu governo que Jeremias começou o seu ministério. Jeremias começou seu ministério no tempo do rei Josias. Não é de admirar então que a influência do livro de Deuteronômio seja vista nos escritos do profeta Jeremias. Abra sua Bíblia agora em Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7 e vamos ler a partir do verso 1. Aqui nós lemos: a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Queridos, o que Deus está dizendo é que eles deveriam converter o coração e não deveriam ficar pensando somente porque era um povo escolhido, porque tinham o templo, que Deus estaria com eles. Não, queridos. Não era pelo fato de terem sido chamados como povo escolhido, não era o fato de terem o templo do Senhor, mas o que Deus valoriza é a conversão do coração, é o arrependimento, é também a confissão dos nossos pecados. Da mesma forma, meu querido irmão, não é o fato de a Igreja Adventista do Sétimo Dia ser a sétima igreja do Apocalipse, sermos a igreja remanescente e termos tido uma luz abundante através da Bíblia, através do espírito de profecia. Não é isto que vai agradar a Deus. O que agrada a Deus é quando nós nos humilhamos diante dele, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos dos nossos pecados. Deus quer ver uma reforma no meio do seu povo. Reforma e reavivamento é o que Deus sempre desejou para o seu povo. E aqui diz: não vos fieis em palavras, não confiem em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor. Não confiem nas palavras falsas, dizendo esta é a igreja remanescente, esta é a igreja remanescente. Queridos, você não vai ser salvo porque esta é a igreja remanescente. Você vai ser salvo se você for um fiel remanescente. Você e eu temos que ser um fiel remanescente. Por quê? Nós temos que humilhar o nosso coração. Nós temos que realizar uma reforma dentro da nossa casa, dentro dos quartos dos nossos filhos, removendo tudo que é de Satanás, fotografias de artistas, de ídolos, games, jogos. Queridos, temos que remover dos quartos, das salas, da nossa casa, da nossa cozinha, tudo que diz respeito ao mundo. E temos que queimar tudo, lançar fora tudo e consagrar nossa casa, nossos quartos, nossa cozinha, nosso fogão, nossa geladeira. Tudo precisa ser consagrado a Jesus Cristo. Reforma, e então haverá um reavivamento, o derramamento do Espírito Santo. Repetidamente em Deuteronômio, Moisés enfatizou como a existência na terra de Canaã era condicional.
A bênção de Deus é condicional e que se eles desobedecessem, não permaneceriam naquele lugar. A obediência a Deus incluía também como eles deveriam tratar os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, o que remonta diretamente a Deuteronômio e a alguma das estipulações da aliança que lhes cabiam seguir. Diz em Deuteronômio capítulo 24 e o verso 17, não pervertam o direito dos estrangeiros, do órfão, nem tomem em penhor a roupa da viúva. Queridos, a reforma inclui o tratamento de amor, de caridade, de benevolência com os pobres, com as viúvas, com os necessitados. Deus quer ações de caridade. Deus quer uma reforma, não somente de palavras, mas de ações, de vida, um estilo de vida santo. Santidade ao Senhor é o que Deus quer que você seja. Que nós sejamos santos, em nome de Jesus Cristo. Porque Deus diz, sede santos porque eu sou santo. Aleluia. Na parte de quarta-feira, o que o Senhor pede? O que é que o Senhor pede? O que que Deus pediu naquele tempo? E o que Deus pede hoje? O livro de Deuteronômio descreve a reafirmação da aliança de Deus com Israel. Após 40 anos, o Senhor estava prestes a cumprir, ou começar a cumprir, mais uma das suas promessas da aliança, sua parte do acordo. Moisés os advertiu que cumprissem sua parte também. A aliança tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Muitos dos escritos dos profetas são basicamente apelos para que o povo cumpra sua parte na aliança. Vamos ler agora Miqueias capítulo 6 e os versos 4 a 8. Miqueias capítulo 6 e os versos 4 a 8. Aqui nós lemos. Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam, povo meu. Ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Deus sempre estava refrescando a memória do seu povo. Lembrem-se disso, lembrem-se daquilo. Como eu fiz isso, como eu fiz aquilo. Vocês sabem que eu sou Deus. E o verso 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Queridos, o que Deus mais quer não são sacrifícios. Deus quer entrega do coração. Diz o verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça. O que mais? Que ames a beneficência, seja caridoso e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Deus queria, é isso que Deus quer, meu querido irmão. Que nós o quê? Pratiquemos a justiça, que nós amemos a beneficência, que nós andemos humildemente com o nosso Deus. É isto que agrada ao nosso Deus. Aqui em Miqueias capítulo 6, verso 8, nós estamos vendo a mesma linguagem de Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10, versos 12 e 13. Aqui nós vemos Miqueias capítulo 6, verso 8, repetindo as palavras que estão em Deuteronômio capítulo 10, versos 12 e 13. Aqui lemos, perceba a semelhança das palavras. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. O que nós vemos na Bíblia é um profeta confirmando outro profeta. O Espírito Santo falou através de Moisés em Deuteronômio, o Espírito Santo falou através de Jeremias, o Espírito Santo falou através de Miqueias. Seja qual for a aparência externa de religião e piedade, sacrifícios de animais, milhares de carneiros, não é isso que constitui a relação de aliança de Israel com Deus. De que adianta a piedade exterior
se, por exemplo, cobiçavam campos e se apossavam deles, cobiçavam casas e as tomavam, e assim faziam violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Porque Miqueias capítulo 2, verso 2, fala exatamente desta violência de se apossar da casa, do campo, dos outros, violentamente. Israel deveria ser luz para o mundo. Sobre eles as nações diriam maravilhadas: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Deuteronômio capítulo 4, verso 6. Queridos, o que o Senhor pedia de Israel naquele tempo é o mesmo que Deus pede de você, cristão, hoje. Que você, não somente com palavras, mas com vida santa, com caridade, com benevolência, com amabilidade, nós sejamos representantes de Deus na terra. Que as pessoas vejam que você é um representante de Jesus Cristo. Que você ama as pessoas como Jesus amava. Que você trata as pessoas como Jesus tratava. O povo remanescente de Deus hoje tem a mesma missão. E é somente pelo poder do Espírito Santo que em nós habita que nós podemos cumprir com esta missão dada por Deus. Representá-lo diante do mundo. Atrair as pessoas para Jesus Cristo. Que você seja o rosto de Jesus Cristo. Que as suas mãos sejam as mãos de Jesus Cristo, estendidas para o pobre, para a viúva, para o órfão. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a oração de Daniel. Você vai encontrar no livro de Daniel, capítulo 9, aquela longa oração que Daniel fez. Uma das mais famosas orações do Antigo Testamento. Ao observar pela leitura dos escritos do profeta Jeremias que o tempo da desolação de Israel de 70 anos estava acabando, aquele período de 70 anos, em Daniel capítulo 9, verso 2, quando Daniel percebeu que aquele exílio de 70 anos estava no final dele, ele começou a clamar, ele começou a pedir. Que oração, que súplica comovente, na qual ele confessa os seus pecados e os pecados do seu povo, enquanto ao mesmo tempo reconhece a justiça divina em meio à calamidade que se abateu sobre eles. Abra sua Bíblia agora em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 1. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Este cativeiro de 70 anos, mencionado aqui por Jeremias, e mencionado também pelo profeta Daniel na sua oração, em Daniel capítulo 9, verso 2, começou lá no ano de 605 a.C., quando foi levada a primeira leva de cativos para a Babilônia. 3.023 cativos foram levados para a Babilônia, incluindo ali então Daniel e os seus 3 companheiros. Depois a segunda leva de cativos foi no ano de 597, quando levaram 830 cativos para a Babilônia. E a terceira leva foi então em 586, quando levaram 745 cativos para a Babilônia. Queridos, este cativeiro de 70 anos estava se acabando e Daniel entendeu esta profecia. Por isso lemos aqui a oração que ele fez em Daniel capítulo 9, verso 3 em diante. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco de cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, pecamos e cometemos iniquidade. Vocês percebem que na oração Daniel se une ao povo como se ele estivesse participando dos pecados do povo. Embora Daniel vivesse uma vida justa e fiel a Deus, ele se inclui no meio do povo dizendo: pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia. Verso 8. Ó Senhor,
A nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis e aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Verso 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele. Verso 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. E agora o verso 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiados ou fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Verso 19. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Queridos, nesta oração nós vemos a humildade de Daniel, que se inclui no meio do povo desviado do Senhor. Esta oração foi ouvida por Deus. Aqui no verso 20 diz assim: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde, e me instruiu, e falou comigo, e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Queridos, Deus ouviu a oração de Daniel. Deus ouve a oração do seu povo hoje. A oração de Daniel é um resumo sobre o que a nação havia sido advertida em Deuteronômio, a respeito das consequências de não cumprir com a sua parte na aliança. Daniel se referiu 2 vezes à lei de Moisés, em Daniel capítulo 9, verso 11 e no capítulo 9, verso 13. Ele falou sobre a lei de Moisés, que certamente incluía Deuteronômio, e nesse caso poderia estar se referindo especificamente ao livro de Deuteronômio. Conforme Deuteronômio, eles foram expulsos da terra, porque não obedeceram exatamente o que Moisés havia dito que aconteceria. É muito trágico que, em vez das nações ao redor em dizerem: certamente esta grande nação é um povo sábio e compreensivo, Deuteronômio 4, verso 6, Israel se tornou um opróbrio, uma vergonha, como diz em Daniel capítulo 9, verso 16, um opróbrio para as nações vizinhas. Nas lágrimas e nas súplicas de Daniel, ele jamais fez o que tantos fazem quando ocorre uma tragédia. Muitos, quando ocorre uma tragédia, eles perguntam: por que, Senhor? Por quê? Daniel não perguntou por quê. Ele sabia o porquê. Ele leu a profecia. Ele conhecia as razões que levaram ao cativeiro. Ele nunca questionou o motivo. Graças ao livro de Deuteronômio, Daniel sabia a razão de tudo. O livro de Deuteronômio deu a Daniel e aos outros exilados a compreensão de que o mal que veio sobre eles não era apenas o destino cego, o acaso, mas os frutos da desobediência sobre os quais haviam sido avisados. Contudo, a oração de Daniel indicava que, apesar desses eventos, havia esperança. Embora cativos, existia esperança. Deus não os abandonara, por mais que parecesse que estavam abandonados. O livro de Deuteronômio ofereceu não apenas o contexto para se compreender a situação, mas também apontou para a promessa da restauração. Queridos, nós deveremos ler a profecia de Daniel capítulo 9, versos 24 a 27, que fala sobre a morte do Messias. E nós vamos ver que a profecia da morte do Messias não termina na morte do Messias. Termina, sim, na sua ressurreição, na sua ascensão ao céu, para ungir o Santo dos Santos. Quando nós lemos Daniel capítulo 9, verso 24 em diante, nós entendemos que o plano de Deus é de restauração. Ele permite o cativeiro, ele permite o sofrimento, mas o fim é a glória do nome de Deus. Ele restaura o seu povo.
Abra sua Bíblia e vamos ler Daniel capítulo 9, verso 24 em diante. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Queridos, estas 70 semanas são 70 semanas de anos, 490 anos, determinados sobre o povo de Israel, o povo de Daniel, e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Todas estas expressões aqui do verso 24, estas expressões estão falando de Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo que extinguiu a transgressão, que deu fim aos pecados e expiou a iniquidade e trouxe a justiça eterna. Está apontando para a vinda do Messias, e diz aqui, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Esta última expressão do verso 24, e para ungir o santo dos santos, está falando que Jesus Cristo, que morreria, ele ressuscitaria, ele subiria ao céu, e ele ungiria o santo dos santos, ou seja, ungiria o santuário celestial. Cristo Jesus ressuscitou no dia 16 de Nisan, morreu no dia 14 de Nisan do ano 31, e queridos, ressuscitou no dia 16, o dia das primícias, ressuscitou com ele uma multidão de santos glorificados, ele subiu ao céu, e 50 dias após a ressurreição de Jesus, ele foi entronizado no santuário celestial, ele ungiu o santuário celestial, ele ungiu o lugar santo, ele ungiu o Santíssimo, cumprindo esta profecia das 70 semanas, a última parte da profecia das 70 semanas, capítulo 9, verso 24, fala que Jesus Cristo ungiria o santo dos santos. Está falando do santuário celestial. Ele seria entronizado no santuário celestial. É ali no santuário celestial que ele exerceria o seu ministério de mediador nosso, como advogado nosso. E é ali no santuário celestial, no Santíssimo do santuário celestial, que ele, em 1844, exatamente no final dos 2.300 anos, no final desta profecia de Daniel 8,14, Daniel 8,14 tem a profecia dos 2.300 anos, 2.300 tardes e manhãs. Aqui diz Daniel 8,14, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Queridos, esta profecia das 70 semanas, dada para Daniel, queridos, esta profecia não fala somente da morte do Messias para expiar a nossa iniquidade, o nosso pecado. Fala que ele ressuscitaria, que ele subiria ao céu, que ele inauguraria o santuário celestial, que ele exerceria o seu ministério ali no lugar santo, mas também entraria no Santíssimo, no Santo dos Santos, no final das 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, que começaram em 457 a.C. e terminaram em 1844 depois de Cristo. Em 1844, Jesus iniciou o juízo celestial no Santíssimo do Santuário Celestial. É ali que ele oficia o seu ministério como juiz e como advogado. Não deixou de interceder, não deixou de ser nosso mediador e advogado, mas ele adicionou mais uma função, a de juiz do julgamento celestial, cumprindo a profecia de Apocalipse 14, versos 6 e 7, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Este juízo celestial iniciou em 1844, no final dos 2.300 anos. Queridos, esta profecia de Daniel capítulo 9, verso 24, de 70 semanas, 490 anos, esta profecia representa a primeira parte dos 2.300 anos. Deus pegou a profecia de 2.300 anos, de Daniel 8,14, e separou-a em duas partes. A primeira parte de 490 anos e a última parte de 1.810 anos. Quando você soma 1.810 e 490, nós temos então 2.300 anos. Esta profecia começou com a ordem para restaurar Jerusalém, em 457 a.C., exatamente como está aqui em Daniel capítulo 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 69 semanas, ou seja, 483 anos, seria desde o início da reconstrução de Jerusalém até
o batismo de Jesus, quando Jesus Cristo foi reconhecido como o Messias, ele foi ungido pelo Espírito Santo no batismo, quando o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus, e a voz do Pai foi ouvida dizendo: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Queridos, 483 anos foram desde o início da reconstrução de Jerusalém, conforme diz aqui em Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, ou seja, até o ungido. O batismo de Jesus foi o momento da unção dele. O príncipe, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas vezes 7 são 483 dias. Mas esses dias são proféticos, anos, são 483 anos. Quando você faz o cálculo de 457 a.C. até o batismo de Jesus, que foi no ano 27, você percebe que existem 483 anos. E queridos, com o batismo de Jesus, iniciou o ministério de Jesus. O ministério de Jesus duraria 3 anos e meio. E queridos, se ele foi batizado no ano 27, então ele morreu no ano 31, o ano da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, para completar os 490 anos das 70 semanas, faltavam ainda 3 anos e meio. Do ano 31, nós temos mais 3 anos e meio que nos levam até o ano 34. O ano 34 foi o ano da morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Foi o ano da conversão do apóstolo Paulo. Foi ali que ele se converteu, vendo e assistindo o apedrejamento de Estevão. A oração de Estevão calou fundo na mente de Saulo, o perseguidor da igreja de Deus, e ele foi convertido em Paulo, o apóstolo dos gentios. Queridos, no ano 34 acabaram as 70 semanas, terminaram os 490 anos. Por isso, queridos, esta profecia é tão importante, que mostra não somente a morte do Messias, mas mostra que ele reviveria, porque ele subiria ao céu para ungir o Santo dos Santos, o santuário celestial. E queridos, aqui diz o verso 26, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Verso 27. E ele, o Messias, Jesus, firmará um concerto com muitos por uma semana. A última semana das 70. A última semana das 70 começou exatamente no ano 27 com o batismo de Jesus e durou até o ano 34, quando Estevão foi apedrejado. Na metade desta última semana, ou seja, no ano 31, seria tirado o Messias. Verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Os últimos 7 anos. Dos 490 anos, os últimos 7 anos. Firmará um concerto por uma semana. E na metade da semana, ou seja, no ano 31, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ele morreria. Mas, queridos, diz aqui, e sobre a asa das abominações virá o assolador. O assolador foi Roma. Roma imperial foi o assolador. Mas fala ainda aqui no verso 27, e isso até a consumação. A consumação ainda não aconteceu. A consumação dos séculos, o fim do mundo, está diante de nós. Estamos próximos da consumação dos séculos. Estamos próximos do fim do mundo. Queridos, esta profecia diz respeito aos nossos dias, porque Roma imperial foi o assolador no tempo em que Jesus Cristo morreu na cruz. Mas o assolador hoje, em nossos dias, na consumação dos séculos, no fim do mundo, ainda é Roma. Naquele tempo era Roma imperial, mas hoje é Roma papal. Roma sempre é o assolador, e isso até a consumação, diz aqui. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Roma papal hoje é o assolador, o perseguidor do povo de Deus, aquele que anula a lei de Deus na face da terra, aquele que institui o domingo no lugar do sábado. Queridos, o assolador sofrerá suas penas. Apocalipse capítulo 17 diz que o assolador, que hoje é Roma papal, vai sofrer a pena. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo
17, aqui nós lemos. Vamos ler o verso 12 em diante. Verso 12 em diante. E os 10 chifres que viste são os 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora juntamente com a besta. A besta mencionada em Apocalipse 13, a besta que subiu do mar, é o papado. É a mesma besta mencionada aqui em Apocalipse 17, verso 12, o poder papal, que vai receber o poder dos 10 reis. Os 10 reis, 10 líderes das nações modernas, 10 nações modernas que estão se formando no mundo hoje, esses 10 blocos, esses 10 reinos modernos, tem 10 líderes que se submeterão ao papado, à besta que subiu do mar. E o papado vai dominar sobre tudo e sobre todos. Mas, queridos, este é o assolador do tempo do fim, da consumação dos séculos. Roma imperial era o assolador quando Jesus Cristo morreu na cruz. Roma papal é o assolador agora na consumação dos séculos. Mas o assolador será castigado. Diz aqui o capítulo 17, verso 14. E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. O assolador não é o vencedor. O vencedor é Jesus Cristo. Aquele que foi crucificado na cruz, ele ressuscitou, subiu ao céu, e ele vai voltar para buscar o seu povo escolhido, aqueles comprados pelo seu sangue, ele voltará para buscá-los. E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E aqui diz o verso 16, e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, os mesmos 10 reis, 10 líderes mundiais, que se submetem e dão poder ao papado para que reine sobre tudo e sobre todos durante a nova ordem mundial. Estes mesmos líderes políticos, eles vão se revoltar contra o papado, vão se levantar contra o papado, é o que está falando aqui o verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, ou seja, o papado, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Queridos, a nova ordem mundial, esse período de supremacia papal, a última supremacia papal, esse período vai durar pouco. Conforme diz em Apocalipse 13, verso 5, será somente de 3 anos e meio, literais, 42 meses. Aqui diz o verso 17, porque Deus tem posto em seus corações, no coração desses 10 líderes mundiais, que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e deem à besta, ou seja, ao poder papal, o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Quando é que vai se cumprir a palavra de Deus? No final dos 42 meses. Roma papal será derrubada. Queridos, o assolador no tempo da morte de Jesus Cristo era Roma imperial, mas o assolador hoje, na consumação dos séculos, é Roma papal. Mas vencerão os que estão não com o assolador, vencerão aqueles que estão com Jesus Cristo, o Cordeiro. Esta é a promessa que está aqui em Apocalipse 17, verso 14. Esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Aleluia! Porque é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele. Você está com ele. Eu estou com o Cordeiro. Nós somos chamados eleitos e fiéis e venceremos com Jesus Cristo. Alegre-se com esta bendita promessa, com esta bendita esperança. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. É em nome de Jesus que eu peço. É em nome de Jesus que eu oro. Deixo com você a paz de meu Jesus. Esta é a minha oração. Amém.